Fica na paz. Então, Desbrava, e você, meu irmão? Você, o que você faz aí? Qual é a sua ideia? Bom, a minha ideia é o seguinte. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a vocês por estar participando da live, né? Eu conheci vocês há mais ou menos uma semana e, assim, eu tenho tido uma experiência muito interessante, aprendido muito, muito mesmo com vocês. Então, eu estou aqui mais para aprender do que para... Entendeu? Eu gostaria de fazer, primeiramente, uma pergunta a vocês, para a gente tentar iniciar aqui um raciocínio. Como vocês me responderiam a questão de por que existe algo ao invés do nada? Porque nunca houve nada. O nada absoluto que tentam filosofar sobre o mesmo é algo que não tem como existir, tá? Por exemplo, o ex nihilo, né, que eu falo a criação do nada. Mesmo o nada, ele seria algo, ele seria um corpo de espaço onde estaria tempo. Só que quando a gente para pensar nisso, é difícil porque a gente está sempre vendo as coisas de uma perspectiva humana. A gente não para ver as coisas dentro de uma perspectiva metafísica. Por exemplo, quando a gente pega espaço-tempo, a gente tem que intuir que ambos são metafisicamente necessários. Não existe cenário de mundo possível sem espaço-tempo, tá? Por exemplo, agora já Deus a gente consegue pensar um cenário de mundo possível que não exista divindade. E as leis da natureza também, né? Sim, é porque tudo emerge causalidade singular. Da mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, o universo ele surgiu do nada, ou você posso ter ouvido alguém falar isso. Aí eu queria que alguém provasse isso para mim, porque quando a gente fala o universo surgiu do nada, é uma coisa que a pessoa está tirando da onde? Da imaginação, né? Porque a gente tem uma lei na física que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente não cria nada, a gente sempre transforma uma coisa. Lei da conservação de energia. Isso. Então, o que acontece? Quando um cristão, um religioso chega para mim e fala assim, ó, o universo surgiu do nada, eu quero que ele me explique que nada é esse, porque nada em física é um vácuo quântico, é muita coisa, existe ali fundamentos da mecânica quântica regendo aquele espaço-tempo. Agora, quando eu falo assim, o universo surgiu do nada absoluto, me prova isso primeiro. Isso. Você está se referindo ao nada físico, né? No caso, o vácuo quântico e todas aquelas coisas, né? Eu estava me referindo ao nada absoluto. Então, você está dizendo, afirmando que o nada absoluto nunca houve e não poderia existir, é isso? Não, eu tô querendo que você me prove isso. O ônus da prova é seu. Ah, tá, sim, certo. Não, isso aí não tem como provar. Tá. Mas aí, no caso, já que não tem como provar isso daí, então, tudo sempre existiu? Eu quero saber o seu ponto de vista. Alguma coisa sempre existiu, perdão. O que seria mais lógico? Quando a gente parte para poder ver, por exemplo, teoremas da física, a gente vê que, por exemplo, sobre a ótica da gravidade quântica, ela vai nos mostrar, é um teorema que vai nos mostrar que tudo sempre existiu. A lei da conservação de energia também vai nos mostrar que tudo... Isso te parece racional? Você consegue... Me parece racional pensar que existe um nada absoluto e que do nada absoluto surge algo, ou dentro de um nada absoluto tem alguém fazendo algo surgir. Se existe alguém dentro do nada absoluto, já não existe nada absoluto. A pergunta é a seguinte, te parece racional? Quando eu falo para você 2 mais 2 é igual a 4, isso você sente que é algo confortável e racional. Mas se eu te afirmo, através da teoria da gravidade quântica, por exemplo, que alguma coisa sempre existiu, te parece racional? Você tem Não, me parece lógico. Se algo sempre existiu, está em eterno devir. O que me parece irracional é você falar assim, ó, nada pode existir para sempre, só meu Deus. É uma alegação especial, uma falácia. Sim. Então, vocês também concordam que é algo assim confortável, racional, entender racionalmente que algo sempre existiu? Vamos pensar uma coisa, vamos lá. Deus criou o tempo e espaço? Primeiro você precisa me provar Deus. Então, mas você está aqui fazendo isso, querendo provar Deus, né? Não, eu não estou querendo provar Deus, não. Eu estou querendo... Eu não quero provar Deus nenhum. Para mim, Deus não existe. Estou querendo ver a... Fala assim, ó, existe alguém que criou o universo. Se existe alguém que criou o universo, o espaço-tempo, ele vai discorrer. Quando esse alguém criou o espaço-tempo? Você pode tentar concatenar isso? Na física. Essa é a questão. Então, acreditamos hoje, na época de Einstein, coitado, ele achava que o espaço era estático, né? Mas a partir do momento da teoria do Big Bang, não faz sentido nem mesmo falar em antes.
né? Porque o que seria antes do Big Bang, sendo que o espaço-tempo foi criado naquele momento? Então, a minha defesa é o seguinte... Na verdade, não. Isso aí é a teoria da relatividade geral. Quando você bota a mecânica quântica, você não tem como... Aí a teoria da relatividade geral de Einstein é diferente. Eu estou falando aqui da teoria do Big Bang. Você poderia definir para mim a teoria da relatividade geral de Einstein? Calma aí. Tá. Quem postulou isso aí foi Hawking e Penrose. Calma aí. Isso. Mas, na verdade, a teoria da relatividade de Einstein, ela nem vai se encaixar aqui, porque ela vai falar mais de questão Rapidinho. de... Tá. Não querendo cortar o raciocínio dos amigos, eu quero muito agradecer aqui ao Scania, a todos os amigos que têm mandado aqui o superchat. Obrigado pela força. O Cláudio Loyola deu uma boa noite aqui. Boa noite, amigos, e mandou um superchat. E eu fico muito agradecido a vocês que confiam no nosso trabalho, que estão sempre como simpatizantes, como apoiadores. Peraí que eu já volto. Dos nossos canais. Obrigado pela força mesmo, viu, pessoal? Pois não, pode continuar, meu irmão. Mas a questão... Deixa eu só pegar aqui rapidinho, olha só. Isso aqui é o trabalho de Roger Penrose e o Stephen Hawking, que eles fizeram a formulação para o universo ele ter um início, né, somente com a relatividade geral. Ele vai falar o seguinte... Exatamente, sim, com certeza. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Ó. Penrose e eu demonstramos a previsão da relatividade geral de que o tempo chegaria ao fim no interior de um buraco negro. Tá? Aí a gente pula aqui e diz o seguinte, ó, contudo, tanto o início quanto o fim do tempo seriam lugares onde as equações da relatividade geral não poderiam ser definidas. E aí, mais na frente, ele vai botar o seguinte, ó, o motivo para a relatividade geral não ser válida no Big Bang era a sua incompatibilidade com a teoria quântica. Então, quando você coloca a teoria quântica, você não tem um universo tendo início e você não pode aniquilar isso. Por isso que eu falo, ó, se você vai falar sobre início de universo, você vai falar sobre criação de algo a partir do nada, você tem que primeiro provar isso, porque na mecânica... Eu não falei de algo... Deixa eu explicar. Eu não falei de algo... Eu falei que não existe o antes do tempo. Eu falei isso. Eu não falei de algo a partir do nada. Na verdade, eu não estou falando de nada. Eu estou falando o seguinte. Agora eu vou te mostrar o que eu penso, mais ou menos. Assim como um macaco não consegue entender, por exemplo, um computador, porque ele não tem a lógica, talvez nós seres humanos, não conseguimos entender, eu não consigo nem me expressar direito, olha só, mas essa questão de início, porque para mim não me parece muito racional algo ter sempre existido, para mim não me parece racional algo ter vindo do nada, para mim não me parece racional nenhum tipo de coisa desse tipo. Então, calma aí, um dos dois está certo. Não. Um dos dois está certo. Ou o universo ele sempre existiu, ou o universo ele foi criado a partir de... Nós não conseguimos compreender isso. Assim aí, tipo assim, não é porque você não consegue compreender que não aconteceu, né? Por exemplo, tinha pessoas que não compreendiam que a Terra é esférica, falavam que a Terra era plana, porque elas viam o Sol nascer num lado, se pôr do outro, né? Elas falavam assim, não, isso aqui é plano, né? Não é possível. Então, o que acontece? Não é porque alguém não compreende algo que esse algo não é verdadeiro. Por exemplo, a gravidade, as pessoas pensavam que era uma força que atraía. Hoje a gente sabe que a gravidade é a distorção do espaço-tempo e ainda falta compreender melhor a gravidade por causa da teoria quântica, tá? Então, assim, não é porque a gente é limitado pelos nossos sentidos, por isso que existe a metodologia do método científico para a gente poder chegar mais próximo da verdade, tá? Então, isso aqui, ó, Papaizito Popper, tá? Então, assim, essa parada, me parece, eu acho, por isso que a ciência não trabalha com me parece, eu acho. A ciência ela vai propor uma hipótese, vai colocar essa hipótese em teste de evidência, vai recolher prova, vai fazer experimentos. Se for condizente com a experiência, beleza, segue o barco. Se não, descarta, vamos reformular ou vamos pegar outra. Show? Desbrava. Rapidinho. As suas perguntas estão sendo bem consistentes e persistentes. Eu acho muito importante isso daí, tá? O que eu queria saber de você é o seguinte: o que é que você defende hoje? Qual o plano de defesa para o universo que está aí? O universo está aí independente do que nós possamos crer ou deixar de crer. O que você defende como... Rapidinho, o que você defende como um modelo projetor de todas essas coisas? Ou o universo? Como é que você defende isso? Me explica aí. Eu queria só
só definir, desde o Antônio falou que nós sabemos que a gravidade, não, nós acreditamos, né? Saber é diferente de acreditar. Eu até me perdi o ponto. Sim, você falou aí. Nós acreditamos. Só terminar. Oi? Não é que você falando assim, nós acreditamos, parece que você deu uma conotação meio que de fé, né? Parece que ignora todos os experimentos que são feitos. Nós sabemos que a gravidade... a gente tem PhD e cientistas no mundo inteiro gastando bilhões com experimentos. Acabamos de lançar o James Webb, a gente está fazendo o tokamak e a gente está só crendo. É tudo fé, é tudo ilusão, é tudo crença. Eu acredito, nada disso funciona, é fé. Beleza. Nós sabemos que a gravidade você também está um pouco, né? Mas a questão que você falou do Sol é diferente, porque o Sol, pelo fato de você não acreditar que gira e tal, é diferente de um início, de um começo de algo que, para mim, parece ser um pouco incompreensível. Essa comparação do Sol que você usou, eu estou falando de um início, entre aspas. Mas falando a respeito do Jason e dessa questão aí de o que é que eu defendo, né? Eu defendo o seguinte, por exemplo, vocês acreditam que é possível que, no futuro, a inteligência artificial consiga, num cenário hipotético, sempre trabalhando de forma hipotética, conseguir criar uma civilização e a gente criar essa civilização apenas por experimento e deixar ela lá, e um dia ela chegar na hipótese de que, na verdade, ela foi criada? Isso seria possível? Você diz a gente criar um robô e esse robô chegar à constatação de que ela foi criada por seres humanos. Isso, exatamente. Se ele for inteligente, ele vai saber disso. Agora, por exemplo, aqui para a gente já não é verdade. A gente observa que a gente foi moldado através da lei da natureza. A gente não chegou à constatação de que a gente foi criado. Inclusive, esqueci o seu nome? Yuri, existe uma hipótese falida há muito tempo, que é criacionismo, né? O criacionismo, ele já foi derrubado há muito tempo e hoje é considerado pseudociência. Quem defende o criacionismo hoje é grupo religioso, é gente extremista, gente que tem parafuso solto, que não consegue trazer evidência nenhuma disso. Você sabia disso? Bom, o criacionismo, sim. Mas veja bem, você acredita em um universo só ou em universos paralelos? Não, acreditar em um universo paralelo ou universo só, me parece que não é o caso. A gente tem que fazer experimentos para ver se a gente consegue rastrear um multiverso ou somente a gente vai ter evidência de um universo. Vamos trabalhar com o que nós temos evidência. Além disso, é conjectura, cara. E esse universo só é o que nós temos evidência. Se você for ver a lei da entropia, ela sai de um estado de menos probabilidade para um estado de maior probabilidade. Então, por exemplo, exemplificando, se eu tenho um caminhão... É um estado de desordem, né? Isso. E ela vai medir, pode ser um grau de complexidade. Se você tem um universo só, que ela tem entropia infinita, você sempre vai partir de um estado de menos entropia para um estado de mais entropia. Perfeito, exatamente. Como é que você me explica, vamos pegar ali no começo do universo, onde existia apenas quarks, né, algumas partículas, já que o universo, nós sabemos que ele parte do princípio para uma probabilidade de desordem, como a ciência diz. Não, complexidade. Desordem parece que existe um caos, né, que é de complexidade. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pega uma nuvem, né, ela vai ter um ponto de atração e essa nuvem vai colapsar gravitacionalmente, pode formar um buraco negro direto, ela pode formar estrelas. E isso aumenta a complexidade, tá? Por exemplo, deixa eu falar, cara, você quer falar em cima de mim? Por exemplo, a gente pega uma nuvem de massa de ar quente com uma nuvem de ar frio, quando elas se chocam, elas criam estrutura. Por exemplo, o tubo de vórtex, tá, de um furacão, é uma estrutura que a gente observa sendo criada. Cristais de gelo, outra estrutura que a gente observa. Quando a gente fala de vida, a vida, quando ela surge, ela está aumentando a complexidade e gerando mais entropia. Opa! Se você tem um universo que ele é sempre de um estado infinito, né, ele sempre vai estar em um estado de menos entropia para um estado de mais entropia. E aí, por exemplo, isso é contra a vida? Não, porque nós não estamos em ambientes isolados. Nem aqui na Terra nós estamos em ambientes isolados. Por quê? Nós temos microambientes. E a vida ela se desenvolve a partir desses microambientes, onde você vai ter
geysers, atmosfera, lagos, maré, atração gravitacional. E aí você vai ter, por exemplo, o Sol. Então, tudo isso é troca de energia. Você nunca vai ter um sistema isolado que você não possa ter o desenvolvimento da vida. Eu estou pegando o universo como um sistema isolado, né? Porque, como você falou, nós não podemos trabalhar com achismo. Nesse caso, você pega o universo como sistema isolado, você tem que entender que a energia positiva e a negativa do universo, ela vai ser sempre a mesma. E aí você nunca vai ter um local para onde o universo ele pode só perder energia. E aí eu não entendo a sua questão. Mas isso aí, eu estou falando de entropia. No caso, você acha que qual seria a Eu probabilidade? estou falando de entropia contigo também. Por exemplo, a gente tem um cooler. O cooler, ele está gelado. Mas mesmo um cooler, ele vai perder calor para o meio ambiente. Se o universo ele é isolado, ele vai perder calor para onde? Ele não vai perder calor. Exatamente. Então ele sempre vai se conservar a energia total dele. Por isso que a gente tem energia total positiva, energia total negativa, o resultado é sempre zero. Então você pode ter o universo, sim, sem Deus. Quando você fala energia positiva e negativa, você está se referindo a prótons e elétrons? Quando eu falo em energia positiva e energia negativa, por exemplo, a matéria ela tem energia positiva, a gravidade ela tem energia negativa. Quando você soma as duas, quando você, por exemplo, pega assim a energia do movimento com a energia atracional da gravidade, você tem energia total zero. Eu nunca ouvi falar nesse termo de energia negativa, mas... falando, cara, é porque você quer discutir física sem conhecer. Aí você fica trazendo essas ideias meio mirabolantes e, tipo, se você pega uma pessoa que é leiga, a pessoa ela vai até falar, isso aí que ele tá falando é interessante. Mas quando você pega... Tipo assim, eu sou leigo nesse assunto, né? Eu sou leigo. Mas se você pegar um físico, o físico vai pegar um argumento desse e vai falar, cara, isso aí que você tá falando tem nada a ver. É mesmo, porque eu terminei o meu mestrado em engenharia agora e realmente na graduação a gente estuda física 1, 2 e 3, relatividade quântica. Você é doutor em física? Não, eu sou mestre. Porque também a gente tem geofísicos falando que a Terra é plana. A gente tem químicos falando que o criacionismo é verdadeiro. Então, mas é uma contradição. Vale ou não vale ter algum conhecimento? Não, porque se eu não tenho... Vale. Se eu tenho, também não tenho. A ciência, e não quando a gente está do lado da pseudociência. Mas tudo bem. Mas a questão é falar assim, ó, eu sou fulano de tal, eu sou formado em geofísica, por exemplo, a Terra é plana. É pela autoridade somente. Mas aí quando então, não tem... Desbrava. Mas... Oi. Desbrava, antes que o Jason fala, então você acha que a probabilidade do ser humano existir é um aumento de entropia, é isso? Se você tem qualquer universo, qualquer sistema que ele pode ter vida, a vida pode existir. O universo ele não é um sistema impossível da vida existir. E ele pode ser um sistema dentre vários sistemas. Qual aí seria a probabilidade o Desbrava, que é chamado de princípio antrópico. A gente só vai ter vida e cientistas e pessoas se questionando sobre a origem do universo em universos em que existe vida, porque justamente os mundos, os cenários possíveis onde não existem vidas, é impossível as pessoas se questionarem sobre isso. Pode fazer só uma pergunta só. Considerando ali aquela sopa de quarks e tudo mais, então você acha que a maior probabilidade é que essa sopinha de quarks e tudo mais criasse o ser humano? Por que você fala assim com deboche? Essa sopinha de quarks, você acha que você é feito de quê? Você é feito de quarks, você é feito de gluões, você é feito de átomos, você é feito da energia do vazio. Eu posso te chamar de um monte de sopinha de quarks, e aí? Exatamente. Mas essa sopinha de quarks anteriormente, ela estava de uma forma caótica. Então, você acha que essa sopinha de quarks... Quando o universo foi esfriando, ela foi se condensando, foi criando, dando origem a prótons, a átomos. Quando você chega no ponto de você poder condensar grandes nuvens de hidrogênio e hélio, você colapsa todo esse material e começa a dar origem a oxigênio, cálcio, carbono, até você chegar no ferro, que é o assassino de estrelas. Aí você vai ter um evento chamado supernova, que vai jogar todo esse material de novo para o espaço e você vai ter um novo ciclo de estrelas e planetas. Você acha que seu material vem de onde, ô Desbrava? Você acha que os átomos que estão no seu corpo... O material vem do universo. Então, se vem das estrelas, a gente tem que concordar que tudo isso, eles passaram por esse processo.
de esfriamento, né, da energia, e a energia, conforme ela vai esfriando e conforme ela vai se aglutinando, ela vai assumindo novas formas. Isso é uma coisa básica, já que você é engenheiro. Né? Vamos pegar o universo e colocar... Vamos fazer um experimento. Vamos pegar o universo e pegar as mesmas condições iniciais do Big Bang, certo? Vamos pegar o universo e pegar as mesmas condições iniciais do Big Bang. Eu te pergunto, a maior probabilidade é que exista vida nesse universo desse tamanho que nós temos? Quantas estrelas existem, meu Deus Brava? E nós sabemos trilhões. Vamos lá. Trilhões, né? Então você falou para mim que é engenheiro, então você tem que ser bom em matemática, né? Vamos supor que em cada uma dessas trilhões de estrelas exista aí um planeta. Você tem que ser bom em matemática, né? Eu acho que o Jason tá dando retorno. Você tem que ser bom em matemática, né? Deu um loop aí. Tá dando retorno aí, ferrado. Jason, conserta essa parada aí, cara. Deixa eu só explicar aqui para ele. Então vamos lá, você que é bom de matemática. Se eu tenho trilhões de planetas, né, ao redor de trilhões de estrelas, a cada segundo, ó, eu estou instalando o dedo, está surgindo um sistema solar, tá? E a maioria desses, vamos botar aí que metade deles tenha condições aí de ter um sistema solar que possa ter água. Por que a gente pode botar um número tão alto? Porque a gente tem aqui, ó, a gente tem água em Marte, a gente tem água na Terra, a gente tem água nas luas, tá? Que são grandes reservatórios de água, tem mais água do que na Terra. Então, a condição que você precisa para ter, por exemplo, um geyser, para você ter, por exemplo, um atrito gravitacional, para você ter, por exemplo, toda a condição atmosférica para dar origem à vida em um universo que tem condições de ter vida, é praticamente certo que vai ter vida. A probabilidade é tão grande que é difícil a gente supor um universo que não tenha vida. Onde foi? Você diz isso baseado em quem? Porque eu vi que houve... Se a gente for compor... Por exemplo, você está partindo da premissa que a vida da Terra é mais provável. Né? Isso aí você está partindo da premissa que a vida... Você está partindo da premissa baseado que a vida na Terra. Logo, você está partindo da premissa que a vida é mais provável. Só que a discussão é essa, veja bem. Tem um cara... Como é que você prova que a vida é impossível, sendo que a gente tem vida? Através de Se cálculos... a gente tem vida, então a vida já é mais provável do que improvável, porque a gente tem vida. Mas não pelo fato de algo aleatório. Talvez... Não, mas olha só, você tem que partir do princípio que a vida é provável porque existe vida. Se você falar assim para mim, ó, o princípio que eu tenho que partir é que a vida é impossível ou improvável, você está sendo contraditório com você mesmo, porque você é um ser vivo. Não, cara, porque eu estou partindo do princípio que existe um universo só. Porém, se eu acrescentasse infinitos, na verdade, infinitos não é um número, mas se eu acrescentasse... Você fazer cenários. Você fala assim, falando sobre o argumento do fine tuning. Isso, exatamente. Beleza, você me diz que em um universo só, a probabilidade... Deixa eu só te falar um cálculo de probabilidade, que é um número tão astronômico de não existir vida em um universo só. Mas eu esqueci o nome do físico agora, depois que ele fez... se eu não me engano, é 9 elevado a 446, elevado a 447. É um número tão astronômico de improbabilidade. Quando a gente pega cenários até baixos, né, a equação de Drake, ele dá que a probabilidade de ter é enorme. Até em cenários pessimistas. A equação de quem? A equação de Drake. Você não estudou física? Você estudou física e não sabe. Veja bem. Equação de Drake. Fala para mim a equação de Drake. Bota aí no Google. Eu não sei de cabeça. A gente pode botar aqui, ó. Bota aí, Jason, equação de compartilha dela aí. Tá. Porque, assim, a equação de Drake, basicamente explicando, é a possibilidade de, por exemplo, assim, da gente ter estrelas que possam abrigar planetas. Aí você vai botar um número. A possibilidade de que esses planetas estejam na zona habitável. Aí você vai botar um número. A possibilidade que esses planetas que estão na zona habitável tenham o tamanho certo. Aí você vai botar outro número. Aí você vai falar assim, a probabilidade que esses planetas que têm o tamanho certo, que estão na zona habitável, tenham água líquida. E aí você vai chegar na equação de Drake até em cenários pessimistas. Qual cientista sério que defende essa equação?
Fala para mim, eu não sei. Inúmeros. E eles trabalham sempre com cenário pessimista. A maioria dos cientistas, você está me dizendo, a maioria dos cientistas defende a equação de Drake, que é a Você acha que um universo só para procurar exoplanetas, por quê? Se eles estão gastando bilhões para procurar exoplanetas, eles equilibram os seus equipamentos para procurar os planetas justamente dentro desses parâmetros. Planetas que possuem um tamanho parecido com o da Terra, planetas que têm uma atmosfera parecida com o da Terra, planetas que tenham água. Eles sempre vão tentar buscar isso. Sinceramente, eu teria que ver, eu não conheço a equação de Drake. Então, você estudou física, mas parece que está matando a aula. Bom, eu quero rapidão.